pastor Alberto Tim. Pastor Tim, muito obrigado mais uma vez, de coração. Que Deus uma vez mais o use. Que nesta manhã nós sejamos todos alimentados pela palavra do Senhor. Eu me sinto muito feliz por estar aqui com vocês. O meu plano era vir aqui e ouvir o pastor. Mas o seu convite me lembra de uma declaração do pastor Jerônimo Graneiro Garcia. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas estudei a vida dele um pouquinho, e ele costumava dizer que o pastor deve sempre estar preparado para duas coisas: em primeiro lugar para morrer, e em segundo lugar para pregar, né? espero que só a segunda se cumpre. A minha esposa e eu ficamos extremamente impressionadas com o lugar onde está a igreja. Nós não havíamos tido ainda a oportunidade, a gente ouviu falar muito, mas eu não pensei que fosse tão bonita a localização aqui, tão aprazível como a que vocês têm. O pastor Elias mencionou um pouquinho da nova igreja e tal, e coisa para nós, e eu não pensei que fosse um lugar em meio à natureza. Caramba, que Deus possa ajudar que esse lugar seja um lugar de encontro com Deus para cada um de vocês. Eu me sinto feliz também, como família aqui, de encontrar vários de vocês. Como eu já mencionei, o pastor Elias, o nosso dinâmico líder no Instituto de Pesquisas Bíblicas, mas também sabe que o vento está toda hora querendo levar minhas pequenas anotações aqui. O primeiro funeral que eu fiz em Ijuí, aconteceu uma coisa muito estranha. Veio o vento e jogou meu sermão dentro da cova, né? Mas assim é a vida, com seus percalços, né? Mas em realidade, também eu tenho o privilégio de ter alguns ex-alunos, né? Aqui além do pastor Marco, também o pastor César, e duas secretárias do Centro White, dos idos tempos, que naquela época se chamavam de Whiteanas, não era isso? Nós temos a Ingrid, a esposa do pastor, e também a Daisy. E cada um, e eu ainda tenho, eu não sei onde está a Elídia. Eu tenho a imagem de você passando lá perto de casa de bicicleta. Será que essa imagem é correta? Na frente de casa? Mas e cada um de vocês? Cada um de vocês é precioso aos olhos de Deus. E que Deus possa nos ajudar como irmãos e irmãs em Cristo de vivermos a vida cristã e estarmos juntos no seu reino eterno. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia para o nosso texto introdutório, que é Mateus capítulo 6, e os versos 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. É um texto muito bonito. Ele diz o seguinte, parte do Sermão do Monte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, enquanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé?
Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu não sei como você se autodefine. No mundo nós temos algumas pessoas que são indecisas por natureza. Algumas pessoas estão indecisas e outras são indecisas. E pessoas indecisas muitas vezes vivem muito ansiosas. E outras preocupadas. Eu não sei o que você espera do futuro. Olhando o cenário do mundo hoje, praticamente a gente não vê estabilidade. Eu estava conversando com um amigo e eu disse, puxa vida, a situação é complicada, assim, assim. Ele me disse, onde você tem um lugar seguro no mundo hoje? E o que o futuro nos aguarda? Isso nos enche de ansiedade. Eu lembro quando nós ainda morávamos durante os 12 anos que a gente trabalhou no NASP, eu recebi uma vez uma ligação em casa. Naquela época o sistema, a pessoa ligava para a instituição e como a gente morava dentro, a pessoa transferia por ser um ramal. Eu não conhecia a pessoa, era uma mulher, e a mulher me ligou com uma tremenda ansiedade. E ela não sabia o que fazer, como encarar o futuro. Ela chegou a um ponto de querer depender de Deus de tal maneira, em todos os aspectos da vida, que ela andando de ônibus na cidade próxima, se aparecesse um gato primeiro, ela desceria nessa parada do ônibus. Se aparecesse um cachorro, seria na segunda parada. Se aparecesse um homem primeiro, ou uma pessoa do sexo masculino, seria isso que ela faria. Se fosse uma mulher, aquilo. E ela me pediu a minha opinião. Eu disse, veja, há coisas que Deus quer que nós façamos, mas Ele também nos deu uma liberdade de escolha. Então, não é dizer que tudo vem predeterminado e que se eu não fizer isso, eu estou fora do plano de Deus. Muitas vezes, grandes escolhas na vida, Deus nos não revela, um anjo não aparece, um sonho não vem, para que a gente dependa dEle e Ele nos dá liberdade de escolha. Mas, e como você encara o seu futuro? Veja, há um estudo de uma universidade americana muito interessante, que diz que cerca de 90% das nossas inquietações nunca se materializam, nunca ocorrem. Mas a gente sempre pensa na pior das hipóteses. É certo que isso é um mecanismo de autodefesa que a gente tem. Eu até costumava dizer para os nossos filhos, quando eram menores, preocupações não resolvem problemas, o que resolve problemas são ações. E esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. A preocupação é um alarme para você não ficar indiferente. Mas esse mesmo estudo diz que cerca de 3% daquilo que ocorre ainda ocorre de uma maneira muito mais leve do que a pessoa esperava, muito amena. Então, cuidado, porque às vezes a gente vive com excesso de preocupação. Em relação com o futuro, eu gostaria de considerar duas coisas. Uma delas, quanto do futuro compensa a gente saber? E, em segundo lugar, quanto do futuro compensa não saber? Lembra que até tem um pensamento que diz que a ignorância é fator de felicidade, né? Ignorance is bliss. Eu não conheço, eu não sei e não me preocupo com aquilo. Então, muitas vezes,
o que compensa e o que não compensa. Eu gostaria de considerar com vocês 3 ideias importantes. Em primeiro lugar, em relação com Deus. Não sei se alguma vez na sua vida você já foi tentado a duvidar de Deus, da existência de Deus. Sabe que é algo, às vezes, que até em minha mente algumas vezes diz, mas como é que pode existir Deus? Só que tem uma coisa, se Deus não existe, a vida não faz sentido. E como escreveu alguém, eu acho muito interessante esse pensamento, que diz assim, que ainda que o cristianismo fosse uma ilusão, Deus não existisse, o cristianismo uma ilusão, compensaria viver por essa ilusão. Porque sem ela, a vida não faz nenhum sentido. Agora, em relação com o nosso futuro, tenha em mente uma coisa que eu creio que é muito importante, que Deus conhece completamente o futuro, ou em outras palavras, o conhecimento de Deus, ou a presciência de Deus é absoluta e não causativa. O que significa isso? Que Deus conhece o futuro plenamente, mas isso não interfere no seu livre-arbítrio. Em outras palavras, não é porque Deus sabe que as coisas vão acontecer, mas porque elas vão acontecer, Deus sabe. Isso faz toda a diferença na vida. Então Deus não é pego de surpresa. Ele já está lá. Então não é dizer agora você é surpreendido e Deus também, agora vocês dois estão numa mesma parceria. Não. Deus já sabe. Há alguns textos da Bíblia, nós não vamos ler por questão de tempo, mas, por exemplo, se você der uma olhada em Jó 37:16, diz que o conhecimento de Deus é perfeito. Ele é perfeito em conhecimento. 1 João 3:20 diz que Ele conhece todas as coisas. E tem o texto de Isaías 46:10 que diz que Ele conhece, Ele sabe o que há de acontecer. Isso é muito importante para nós, porque nesse sentido Ele não é surpreendido. E isso dá estabilidade e segurança na nossa vida. Existem algumas pessoas que dizem que Deus não conhece o futuro, isso é aqueles que seguem uma tal de onisciência aberta, ou a teologia do processo, que Deus não conhece, só sabe o que vai acontecer. Ele não sabe se eu vou sair por essa porta ou por uma outra, mas o mais lógico é aquilo. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Você vai encontrar na Bíblia não só as profecias daquilo que Ele fará na história, mas você encontra também as profecias daquilo que os poderes do mal farão. Então, se Ele fosse responsável, se Ele estivesse prevendo o que Ele está fazendo em relação com o mal, Ele seria cúmplice pelo mal. Mas não. Então, aí você tem uma evidência muito clara. Um outro ponto também na Bíblia que você encontra ali as visões proféticas de grupos que ainda não existiam sendo vistos. Entre eles, por exemplo, os 144.000, que nós entendemos que na época que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, era um grupo futuro, mas já foram vistos ali. Então, o futuro não surpreende a Deus. E isso dá segurança à nossa vida. Em segundo lugar, nós somos convidados na Bíblia a conhecer o que Deus fará. Do contrário, você será surpreendido desnecessariamente. E há um texto que eu gosto muito, que é encontrado em Lucas. Se você quiser dar uma olhada em Lucas capítulo 12. E os versos 54 a 56. Lucas 12, 54 a 56 nos diz: Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente,
Logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir essa época? Dependendo da tradução, os sinais dos tempos. Então aqui diz bem claramente, vocês são espertos ou especialistas em meteorologia, conseguem até compreender o que vai acontecer na natureza, se vai chover, vai fazer frio, vai fazer calor, vai acontecer isso e assim por diante, e não conhecem os sinais dos tempos? O elemento profético da Bíblia é registrado para que nós o conheçamos. O contrário, não precisaria ser registrado na Bíblia. Por quê? Agora também tem um outro lado que você não pode esquecer, que a Bíblia é uma mina inesgotável de conhecimento, e não é dizer que agora você vai explicar tudo. Eu gosto muito de uma declaração que aparece no livro Obreiros Evangélicos, página 312, onde a senhora White diz assim, que homens de muito conhecimento estudaram a Bíblia e tal, e continua o texto, e aí chega num ponto, ela diz que alguns textos da Bíblia não serão plenamente explicados para nós até que Cristo os explique para nós no céu. Então, cuidado com aquele que é uma enciclopédia ambulante e tem resposta final para todos os pontos. Mas as grandes linhas do que Deus fará na história, nós precisamos conhecer. Elas foram reveladas. E algumas vezes eu fico pensando, o que seria de nós se não existisse o livro de Daniel, Apocalipse, o grande conflito, eventos finais. Só que a gente tem um problema, muitas vezes, aquilo que os especialistas, os sociólogos da religião chamam de febre apocalíptica. Quando vem uma catástrofe, a gente se pega na Bíblia desesperadamente. E nenhum livro vendeu tanto na Casa Publicadora e algumas outras editoras durante esse período do que os eventos finais. Agora a coisa vem. Mas cuidado com isso, que em realidade a gente pode acabar exagerando também. Nossa religião não deveria depender da oscilação das turbulências naturais, políticas, ecológicas e assim por diante. Eu lembro que, quando a gente estava na Andrews e começou a Guerra do Golfo, um amigo me disse o seguinte, agora vocês vão ter que pegar, todos nós vamos estocar o máximo possível de alimentos não perecíveis, porque logo nós não vamos poder comprar nem vender. E eu ouvi aquilo, mas deixei para lá, né? Afinal de contas, em relação com o futuro e o que vem pela frente, Deus não prometeu que o seu pão e a sua água serão certos? E você não acha que o mesmo Deus que alimentou Elias e outras pessoas em momento, até o povo de Israel no deserto, não pode prover para nós? Homens de pequena fé, como disse Cristo, cuidado com isso. Deus vai prover e vai cuidar de nós. Agora tem um outro ponto também. Eu gosto muito de uma declaração do Dr. Gerhard Hasel no prefácio do livro em inglês chamado Chariots of Salvation, ou seja, sobre o Armagedon. Ele escreveu o prefácio e aí ele diz, em relação com profecias não cumpridas, sempre vem a tendência do intérprete especular e tornar-se um profeta por sua própria conta. Alguém me mandou uma pergunta essa semana, como é que eu entendia a questão de falsos profetas? Por causa de algumas declarações que o indivíduo fez.
Eu disse para ele, olha, eu entendo que falso profeta é aquele indivíduo que recebe algum tipo de fenômeno sobrenatural, sonhos, sei lá o que, alguma revelação, mas eu creio que eu também posso, em sentido secundário, me tornar um falso profeta, se eu começo a especular em cima da palavra de Deus e atribuir, impor à palavra de Deus as minhas opiniões pessoais. E aí a coisa complica. E você vê, desse tipo nós temos bastante, né? Portanto, cuidado. Uma coisa é estar solidificado dentro da revelação de Deus quanto ao futuro, e outra coisa é ler para dentro da Bíblia aquilo que ela não diz e que eu gostaria que dissesse. Agora, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é: e quanto do futuro compensa a gente não saber? Eu creio, como eu já mencionei, que a ignorância, em certo sentido, é um fator de felicidade. Se nós soubéssemos tudo de problemas que surgiriam durante a nossa vida, a gente não viveria. Tem uma velha história, que não sei se você ouviu, talvez sim, de um cacique de uma tribo de índios que era capaz de prever o futuro. Então, um índio chegava para ele e perguntava: o que você tem a dizer sobre o meu futuro? E ele dizia: você tem 3 meses de vida. Chegava os 3 meses e a pessoa morria. Outro dizia: você só tem 4 semanas. E acontecia. Outro: você só tem 2 semanas. Isso acontecia também. Ele não tinha uma virtude de prever o futuro, mas os seus índios tomavam tão a sério a palavra dele e entravam em tamanha angústia que acabavam morrendo por causa da preocupação que tinham. Eu lembro uma vez, eu comportei 15 férias no Rio Grande do Sul, e uma vez eu estava vindo de Porto Alegre para São Paulo, de volta para o colégio, e então tinha do lado uma psicóloga sentada. E aí ela me contou uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Ela havia sido noiva de um psiquiatra do Rio de Janeiro, ela era do Sul. Mas o relacionamento não funcionou, porque ela, como psicóloga, ela sempre analisava o noivo dela. E, por sua vez, ele, a mesma coisa. Então não havia, era uma vida completamente monótona, porque não haviam surpresas. Tudo era mecânico. E eles acabaram o relacionamento porque não tinha jeito. Alguns psicólogos são orientados, pelo menos, a analise pessoas fora de casa, mas em casa você seja uma pessoa normal, não use esse mecanismo. Agora, se nós soubéssemos plenamente o futuro, nós não teríamos nenhuma surpresa, a vida se tornaria monótona, enfadonha. Por outro lado também, eu creio que, como eu já mencionei, nós teríamos preocupações muito maiores do que realmente deveríamos. Eu lembro que uma vez eu estava no Centro White e me deparei com um site que ele previa, ou, aliás, era capaz de se você colocasse o seu dedo ali, faria alguma coisa, ele conseguia antever o tipo de doenças que você teria. E eu fiz aquilo e realmente apareceu a lista e eu comecei a me preocupar: caramba, vem isso, vem aquilo, vem aquele outro. Depois eu disse: mas esse monitor naquela época não tem essa capacidade de fazer a leitura, como tem alguns que são sensíveis. Aí eu coloquei uma régua de inox que eu tinha e coloquei ali, e aquele monitor conseguiu prever o tipo de enfermidades que aquela régua de inox também teria.
Cuidado com esse tipo de coisas. Uma vez a minha esposa e eu, nós fizemos o DNA genealógico para saber as nossas origens étnicas assim e tal. E foi interessante, mas no site Ancestry.com você tem a opção de também fazer aquele possíveis doenças, e aí é sério, não é uma coisa assim como aquele da régua. Mas eu decidi não fazer aquilo. Se a coisa tiver que vir, que venha. Mas não vamos antecipar as preocupações. Se eu soubesse o que aconteceria conosco quando a gente passou por Beira, em Moçambique, eu nunca teria ido lá quando a gente teve que enfrentar toda a calamidade do ciclone. Eu acho que até já mencionei aqui isso uma vez. Mas veja o seguinte, agora depois de passar por aquilo vem as perguntas, tá bom, e Deus sabia disso, por que Ele permitiu que a gente fosse? E essas são perguntas que a gente não tem resposta, não adianta. Nós chegamos à conclusão, humanamente falando, que Ele permitiu que a gente estivesse lá para dar consolo às pessoas que padeceram lá, depois de 90% da cidade ter sido destruída. Para as pessoas que estavam, então nós estávamos com eles lá e fizemos até um culto de agradecimento na universidade, nossa pequena universidade lá, pela proteção dele. E nós saímos, mas e aqueles que ficaram? Sabe que a gente tem que cuidar muitas vezes. Eu assisti uma vez um sermão que eu gostei muito, que dizia, e quando o milagre não acontece? Sabe que muitas vezes a gente ora achando que mecanicamente, se a gente orar, a coisa vai acontecer. Está certo que você recebeu a cura, e aqueles que oraram a vida toda e não receberam. Então, cuidado, nós não temos respostas para todas as perguntas. E cuide para não responder aquilo que é irrespondível, ou sei lá o termo que você quiser usar. Porque, em realidade, Deus sabe o futuro e sabe o melhor. Ele permite que a gente passe por certas dificuldades que vão aparecer na frente, mas Ele está conosco. No livro, na revista Signs of the Times, eu gosto muito de um pensamento de Ellen White, e ela escreveu isso em 1887. E talvez você já tenha visto, tenha usado frequentemente esse pensamento. Ela diz: viva a vida de fé dia a dia. O amanhã não lhe pertence. E ela diz: hoje deveis viver a vida de fé, hoje deveis viver a vida de oração. E ela continua fazendo uma listinha e depois ela diz assim, que nós não devemos buscar um tempo de angústia antecipado, porque o amanhã não lhe pertence, ele pertence a Deus. Então, para que ter um tempo de angústia antecipado? E ela diz que se nós vivermos a vida de fé dia a dia, sem essa dimensão de preocupação, nós nos tornaremos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Cada um de nós tem a sua personalidade e as suas emoções. Isso não pode ser diferente daquilo que é, a não ser aquilo que, de negativo que o plano da salvação possa mudar. Mas você já viu que tem pessoas que 5 minutos na presença dela é suficiente para você arrumar uma dor de cabeça até? E outras pessoas parece que você se sente mais leve até. O que faz a diferença? Veja, nós temos que viver uma vida positiva, porque nós temos um Deus todo-poderoso que conhece o futuro e que pode nos guiar por todos esses caminhos acidentados da vida, sem que ele seja surpreendido. Uma vez eu estava
no escritório do presidente da União Portuguesa, e eu achei muito bonito uma oração que estava em inglês e português, em cima do escritório dele, da escrivaninha, e dizia assim: Senhor, ajuda-me a confiar de que nada vai acontecer hoje que tu e eu juntos não possamos administrar. Não é bonito isso? Senhor, ajuda-me a confiar de que nada vai acontecer hoje comigo que juntos tu e eu não possamos administrar. Que Deus possa ajudar que você e eu tenhamos essa dimensão. Aconteça o que acontecer, traga o futuro que trouxer, mas que nós estamos nas mãos de Deus e que não há razão para você se preocupar desnecessariamente. Que Deus os abençoe e a mim também. Amém. Okay. Vamos nos colocar em pé para a oração. Eterno Pai que estás nos céus, nós agradecemos por esse belo sábado que estamos tendo, o sol que brilha lá fora, também por estarmos aqui juntos, reunidos. Agradecemos também pela certeza de que Tu és um Deus todo-poderoso, que conheces o futuro completamente, conheces as nossas inquietações, nossas fraquezas, e se por acaso alguém aqui tem tido dificuldades com um futuro incerto, quem sabe com problemas no momento, que Tu possas trazer a solução e também dar a nós essa certeza emocional de que nada vai acontecer na nossa vida que Tu não conheces e que podes nos ajudar também a resolver. Abençoa-nos hoje, nesse sábado. Oramos não apenas por essa igreja, mas também por aqueles que estão acampando, com os aventureiros que têm a Tua proteção e Teus cuidados. E acima de tudo, que quando o Teu reino eterno for estabelecido, que possamos ser súditos desse reino, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Tim, Deus seja louvado. Nós estaremos cantando o hino de despedida e no final, pastor Tim, estaremos saindo aqui pelo corredor. Que Deus te abençoe ricamente, aproveite o resto do dia de hoje, o sábado, bênçãos de Deus e uma feliz semana. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém.